Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando a segunda parte aqui da aula 5 de cálculo numérico. Estamos falando de integração numérica. Agora nós vamos falar do método 1/3 de Simpson. Simples, ficou errado aqui, tá? Deixa eu já começar organizando aqui, ó, Simpson, tá? Vamos lá, pessoal. A diferença é que lá na regra do trapézio nós pegávamos dois pontos, só esse e esse. Agora nós vamos pegar um ponto intermediário, ou terceiro ponto. E, obviamente, para ligar três pontos, nós precisamos de uma curva, tá bom? Uma parábola, né? Um pedacinho da parábola que está na cor preta aqui, ó, que é um polinômio de segundo grau. É isso que nós vamos fazer. Antes era essa formato aqui, uma reta, até aqui em cima para mostrar, né? Aí eu vou fazer uma montagem aqui só para vocês verem. Se eu ligar essa curva aqui, ó, de azul com dois pontos, o erro vai ser esse, né? Para ficar bem claro aqui qual que é a diferença dos dois métodos. Trapézio, vou colocar de vermelho, ó, o que a gente já fez. Seria essa área aqui abaixo da reta, né? Dois pontos, reta. Trapézio seria toda essa área aqui. Pronto. De vermelho aqui. Agora nós vamos usar uma curva. Qual a área que vai entrar agora que não estava entrando no método, ó? Vou colocar na cor verde, ó. Tem um pedacinho aqui, ó, abaixo da curva aqui, ó. Esse pedacinho que não estava entrando, ó. Tá? Esse pedacinho aqui, ó. Por exemplo, né? E eu vou colocar de outra cor aqui, um que tá assim, ó. Eu vou colocar de cor diferente, tá? Só para ficar bem claro o que o método faz e o que o outro faz, tá? Ó, então, esse outro pedacinho aqui, tá? Então, as duas vão ter um erro. Espera-se que a regra 1/3 de Simpson, o erro seja menor, tá bom? O que nós precisamos? Então, 3 pontos. Eu vou trocar essa função por um polinômio de segundo grau e fazendo, por exemplo, Lagrange, né? Está mostrando aqui aproximadamente a formulazinha h sobre 3, f de x0, que a gente vai chamar de y0, 4 vezes f de x1, y1, e f de x2, que é y2, tá? Ó, lembra que eu falei do aproximado? Porque está sem o erro aqui. Outra maneira que a gente pode escrever, né? Eu vou escrever aqui em cima, então, que é a integral, aqui, ó, h sobre 3, para ficar bem claro aqui, ó, y0, só trocando. 4y1 mais y2, que é mais, fecha aqui, mais o erro. Por isso que eu coloquei igual agora, ó, o erro, que é a letra epsilon. Onde h é a distância entre os pontos, tudo nós já falamos, tá bom? Então, é isso que nós temos que lembrar. E a forma do erro está aqui, ó, tá? Só vou fazer uma alteração, porque esse livro está usando aqui, ó, quarta derivada assim. Mas geralmente nós usamos assim, ó, o epsilon é igual menos h sobre 5, quinta potência, sobre 90, vezes quarta derivada. Na verdade, vai usar assim, tá? Que é o número 4, entre parênteses aqui, ó, tá bom? 1, 2, 3 linhas, já vou falar isso aqui. E aqui o c, que está entre x0 e x2, ou a e b, tanto faz, já que sempre o x0 será o a e o x2 será o b. Fórmula de Newton-Cotes, tá? Ó, uma revisãozinha rapidinho aqui em cima, ó, de cor vermelho. Todo mundo acompanha aí, tá, pessoal? Para mostrar por que eu estou trocando a notação. Primeira derivada, a gente denota assim. Segunda, terceira. A partir disso, quarta derivada será assim, né? A única diferença é que está usando algarismo romanos aqui, né? Não precisa, pode usar a numeração aqui indo-arábica, tá? Que é os números normais aí que a gente conhece. Então, quarta derivada a gente vai denotar assim, tá bom? Mas também se usar a anotação do autor aqui, não vou considerar errado, por óbvio, tá bom? Então, é isso. Vamos fazer o mesmo exercício com 3 pontos. Então, tá aqui o exercício, né? 1/3 de Simpson simples. Então, tem que pegar 3 pontos, eu já sei disso. Minha tabela tem que ter 3 pontos. Sempre tem que fazer a tabela, tá, pessoal? X e Y. O primeiro vai ser 0, já falei, sempre. E o último vai ser 2. É óbvio que você vai pegar um ponto intermediário, tem que ser 1, né? Ó, tá aqui o desenho para ficar mais fácil. A mesma coisa, né? Tá aqui os 3 pontos. Então, o primeiro ponto no 0, o segundo no 1 e o terceiro no 2. Aí, usando o Excel, né, já tem aqui os valores tabelados, já mostrei, ó. Então, 0, 2,70, 2,21 e 2, 1,21. Já anotei aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui na nossa tabela para ficar bem claro aqui. Então, no 0, 2,7. Aqui, 2,21. Estamos usando duas casas. Só no primeiro que não, porque não tem a segunda casa, né? Seria 0. Bom, e agora escrever a fórmula. Integral, ó, h sobre 3, 1/3 de y, ó, 1/3 vem daqui, tá vendo? y0, sempre escrever, mais 4y1, mais y2, mais o erro.
resolve normal e no final escreve quem que é o erro, integral. A distância h, né? Só olhar aqui, ó, por isso que eu falo, nem preciso fazer conta, tá, pessoal? 1/3, h é 1. O nosso y0, 2,7 aqui, ó. 2,7. Mais 4 vezes 2,21, que é o y1. E o y2, que é o último, 1,21. Mais o erro. Já adiantei essas continhas, né? Até para a gente não gastar muito tempo aqui no vídeo. Então, essa continha aqui vai dar, no final das contas, assim, ó, I é igual a 1/3, multiplicando aqui por 4 e somando com 2,7, depois 1,21, isso dá 12,75. Dividindo isso aqui por 3, nós temos que a integral, o valor numérico, né, 4,25, e aí sempre tem quem? O erro, nunca pode esquecer, ó. Agora vamos escrever o erro. Vou até mudar de novo a cor da caneta, novamente aqui, para ficar bem claro. Onde o erro, e você vai escrever a formulazinha, né? Menos h sobre 5 vezes a quarta derivada, ó, num ponto C, já descreve quem que é o C, isso aqui dividido por 90. E aí você vai escrever C pertence ao intervalo 0 e 2. Qualquer valor, a gente não vai ficar calculando esse valor, tá? O cálculo avançado fala que você tem esse valor, mas não ensina a calcular. E mesmo se ensinasse, a gente não ia fazer isso, porque estamos aqui, né, no cálculo médico, não no cálculo avançado, tá? E substituir, pessoal, e resolve o que dá para resolver, tá? Derivada você não vai mexer. Então, h, nós sabemos que é 1. Aqui 90, essa conta não dá para ser feita, então vai ficar assim mesmo, tá bom? Para algumas funções, depois eu vou mostrar exemplos mais para frente, a gente consegue fazer esse cálculo aqui, tá? Mas nesse caso aqui não precisa, tá? Fazer a quarta derivada demora muito, né? Dá para imaginar, ok? Vamos para frente, pessoal. Então resolvemos esse exercício aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Se eu perceber que o erro está grande, eu posso repetir a regra, tá bom? Com o intuito, né? Com o objetivo, pessoal, de diminuir o erro. Sempre isso. Toda vez que você repete a regra, tanto aqui 1/3 de Simpson, quanto lá na regra do trapézio, você pode diminuir o erro. E está aqui mostrando, né? Você vai pegar sempre lembrando que é de 3 em 3. Então, a primeira repetição são esses 3 primeiros aqui, tá? Vou até colocar uma seta aqui, ó. Aí a segunda repetição começa na seta, termina nessa aqui, ó, sempre a seta. Segunda repetição, vou colocar aqui a primeira. Em todas as repetições, obviamente, eu tenho que ter 3 pontos, tá? E aqui, terceira. E daí por diante. Então, é meio fácil de você observar, pessoal, que eu vou ser, ó, vamos pensar aqui, ó, no primeiro caso, né? x0, x1, x2, terminou no par. No segundo, x3, x4, terminou no par. Terceira repetição, x5, x6, terminou no 6. Então, sempre vai terminar no 6. E cuidado que está usando o M aqui, ó, tá? Então, o M aqui é o nosso último índice, ó, tá bom? E N, nesse livro, será o número de repetições, ó. N reps, repetições, tá? Cuidado aí na hora de ler o livro, tá bom? Lá no trapézio, M era o número de repetição. Então, a gente pode, inclusive, mudar na hora de escrever a fórmula para você não confundir aqui, ó, M, último ponto, tá bom? Como que é o erro? Vou adiantar já para vocês aqui, ó. O erro é N, número de repetições, vezes H, elevado a 5. Aqui, quarta derivada, não muda, ó, tá vendo? C, aqui, dividido por 90. Observe que aqui tem 90, ó, que é igual na regra simples, aqui tem 180. Porque ele colocou M, o último subíndice. A gente vai sempre usar aqui, ó, N, tá? Número de repetições. E tem um menos aqui que eu acabei esquecendo. Então, menos aqui, tá bom? Então, é isso. E a regra, agora presta atenção, pessoal. A regra, 1/3, repete, y0, e o último, ó, YN, acabei de falar agora, primeiro e último solteiros. Os ímpares, ó, presta atenção, ímpares, multiplicado por 4, que são aqueles que eu mostrei, né, os intermediários. Vou apontar os ímpares aqui para ficar bem claro de azul. Então, ó, ímpar, x1, que é o do meio, sempre multiplicado por 4, que é o ponto intermediário. x3, 4, tá? Então, todos os ímpares multiplicado por 4. Isso é bem simples. E aqueles pontos iniciais, vou apagar tudo e mostrar novamente que eu mostrei isso agora. Coloquei a seta, né? Entra na primeira e na segunda repetição, entra na primeira e segunda, segunda e terceira, tá bom? E daí por diante. Então, tem esses pontos aqui, ó, os nós, que sempre participarão de 2 repetições. Só olhar o primeiro aqui, ó. 3 primeiro, esses 3 aqui, ó, entra na primeira repetição.
Na segunda repetição, repete esse do aqui, ó. Tá? Por isso que ele vai ser contado 2 vezes. E a mesma coisa na terceira repetição. O x4 entra tanto na segunda, tá? Quanto na terceira repetição. Então, multiplicado por 2. Então, os pares são multiplicados por 2. Todos os pares. Com exceção de qual? Do último, que sempre será par. Tá? Não pode esquecer disso. Ok? Acabei de falar, né? Então, vai terminar no x6, no x8, no x10 e daí por diante, tá? A depender do número de repetições. A fórmula é flexível, você que vai escrevendo, tá? Vamos fazer o exemplo aqui. Temos aqui a mesma função, agora o intervalo é de 0 até 3, tá bom? Então, nós queremos resolver aqui de 0 até 3, sempre vai começar assim, ó. Menos na regra simples, porque você já sabe. Com 3 repetições. Então, vou repartir em 3. 1, 2, 3, ó, 3 intervalos. Cada intervalo desse, eu tenho que ter 3 pontos, pessoal. Olha só, tanto que isso é simples. Muita gente erra. Não pode errar. Então, ó, x0, x1 no meio, x2 par, tá vendo? Ó, x3, x4 par, x5, x6. Já sabendo disso, vamos fazer aquele esquema que eu falei, né? Vou colocando um 4 aqui no meio, ó, só para lembrar. 4, 4, 4, ímpar, tá? E os que são os nós, que nós chamamos, 2. Vou colocar aqui de roxo para ficar bem claro. Ó. Vou colocar até embaixo. 2. Ó. 2. Multiplicado por 2. Tá bom? E vou colocar, para não ficar dúvidas, de preto, o índice aqui, né? x0, x1, tá? Para você lembrar. Vou colocar aqui em cima, ó. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Sempre vai terminar em par. Tá bom? 3 repetições. Olha só que legal. N, na nossa teoria, 3 repetições. M sempre o dobro, 6, tá? Por isso que eu posso usar tanto um quanto o outro, mas para ficar fácil, falei que usem sempre N na formulazinha lá. Ó, vou voltar lá na fórmula só para mostrar que eu acabei de falar. Quando for N, aqui é 90, já que N é o dobro, por isso que aqui fica 180, tá bom? Vamos fazer o exercício aqui. A mesma coisa, né? Eu já fiz a tabela para adiantar, tá aqui, ó, vou mostrar mais uma vez, tá aqui no Excel. Por isso que esses pontos aqui todos, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, até 3, ó, tá? Então, esses pontos aqui, ok? Voltando aqui, então a nossa tabela é o seguinte, né? A gente tem que, vou colocar aqui, X, sempre façam isso, tá? No caso de vocês, já falei, pessoal, treinem na calculadora. Na hora da prova, calculadora, né? Óbvio, tá? Então, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Com 2 casas, os valores são esse aqui, ó, 2,7, tá? 2,57. Outra coisa que eu falei em várias aulas, né, pessoal? Várias mesmo, né? Por isso que é bom você aprender a calcular rápido na calculadora, ó, tanto de conta, né? Aqui eu usei o Excel em casa para ganhar um tempo, mas aí você vai fazer isso na hora da prova, você tem que ter rapidez, né? Praticidade, senão você vai morrer nessas contas aqui, tá bom? E é aqui, ó, o que eu estou fazendo? 0 nessa função, 0,5 nessa função, é a mesma função. Por isso que a gente já falou várias e várias vezes que dá para resolver de maneira bem simples usando a calculadora. Integral, escrever a fórmula, ó, presta atenção. Lembra que nós falamos? Ó, vamos colocar aqui de vermelhinho, já coloquei lá, mas vou colocar aqui também. O que eu colocar no x vale no y também, claro, né? x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Sempre tem que terminar em par. Ó. Repetições, ó, n, reps, pra você não esquecer. M, o último índice, 6, o dobro, sempre, tá? Se terminar em 7, 5, tá errado, não pode. Ok? Então, o que nós falamos agora? Vou separar aqui os multiplicados por 4. Ó, vou fazer assim, para ficar bem claro. Ímpares, todos os ímpares multiplicados por 4. Tá? Vou colocar aqui de azul os multiplicados por 2, ó, que são os pares, ó. 2, colocar um 2 aqui para você não esquecer. E o resto é 1, né? Que são os que estão solteiros. Vamos lá, pegar os solteiros primeiro. Só que é y, y0 mais y6, ó, mais. Você pode colocar o 4 primeiro ou 2, tanto faz. Vou colocar o 4 aqui, ó. 4 vezes y1, que são os ímpares, ó, y3, y5. Óbvio que se tivesse mais pontos, você ia continuar. y7, aqui só tem até 5. Mas, agora, os multiplicados por 2, que são os pares. No nosso caso aqui, só x2. Ó, já errei, né? y4. Y, né? Vou ficar aqui.
Vou limpar aqui para ficar bem direitinho aqui, usar a borracha, ó. Tá? Pronto. Tá escrita a fórmula, pessoal, para esse caso, tá? De novo, se fosse 6 repetições, 5, seja lá quantos fosse, você vai adaptar esse raciocínio aqui. Mas o erro não é difícil, tá bom? Ímpares multiplicado por 3, pares multiplicado por 2. Com exceção do último, que é solteiro, não tem erro. Vamos lá. A distância entre os pontos, 0, 5. Newton-Cotes, a mesma distância entre os pontos. Nem precisa fazer conta. 0, 5 sobre 3. Tá? Ó, com esse raciocínio que eu mostrei aqui, ó, você já vê a distância automaticamente, né? Tá? Só fazer a continha. Ok? Então tá aqui. Vamos lá. E agora vai substituir, tá certo? Eu vou dar até uma pausa aqui, aí eu vou substituir e já volto aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pessoal, voltando aqui, ó, fiz as contas, substituí, tá, os valores aqui. E já fiz as continhas aqui, tá até aqui na calculadora, ó, só para ganhar um tempinho. Então, resolvendo as contas, a última aqui foi a divisão por 3, 504, tá? Então, essas continhas estou pulando porque é realmente bem simples, né? Então, mais o erro, joga aí na calculadora, então, I é igual a 5,04 mais o erro. Então, o valor da integral, 504, mas temos que calcular aqui o erro, né? Vamos calcular o erro. Deixa eu colocar um espaço aqui, para a gente calcular o erro aqui direitinho, né? Vou colocar um slide branquinho aqui, que faltou aqui. Pronto, vamos lá. Agora, a gente vai falar onde que é o erro, né? Onde, dois pontos, o erro, a gente falou, menos n vezes h à quinta, dividido por 90, vezes a quarta derivada, vamos notar assim, em c, e c é um valor entre 0 e 3. Lembrando que a nossa integral é 0 e 3, né? Só para ficar bem claro aqui, ó, integral entre 0 e 3, tá? E a nossa distância é 0,5, a gente já fez essas continhas. Então, o erro é igual a menos quantas repetições? 3. O h, 0,5 elevado à quinta potência sobre 90 vezes a quarta derivada no ponto C. Vamos fazer essa continha aqui na calculadora junto, já que é a nossa última continha da aula, tá? Então, vou começar aqui, ó. 0,5 elevado à quinta potência vezes 3, vai dar isso aqui, dividido por 90, né? Vai dar um número bem pequenininho, ó, tá? Então, 1,04 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 1,04, erro, menos 1,04, bem pequeno, ó, vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui, vou deixar bem claro aqui, ó, que é vezes a quarta derivada em algum ponto que a gente não sabe qual que é esse ponto, né? Deixa eu só, para finalizar aqui, e para o vídeo não ficar muito grande também, vou deixar como exercício próximo, tá? Para vocês praticarem, mas vou dar algumas dicas aqui. Não tem muito o que fazer, pessoal. É bem simples, assistir esse vídeo, outro umas 2 vezes e praticar. E, obviamente, ler o livro, tá bom? Então, aqui, ó, vamos aqui. Então, resolva a integral abaixo com 2 repetições. Use a regra do trapézio repetida. Vou aproveitar aqui esse slide, deixa eu ver se eu deixei um slide branco aqui. Pronto, para a gente relembrar o que nós falamos, né? Independente da regra, o que você vai ter que fazer é lembrar da fórmula. Aqui é trapézio, ó, deixei, né? Ok? Vai pegar a função que está aqui dentro, ó, substituir para montar a tabela. Nosso A menos 1 até 2, nosso intervalo, tá bom? Aí, como tem cosseno aqui em radiano, e nós precisamos de 2 repetições. Então, nós já sabemos isso aqui, ó. Vamos montar aqui o exercício, ó. Menos 1 até 2. E aí, no caso, 2 repetições. Trapézio. Trapézio eu só preciso partir no meio, então só preciso de 3 pontos, tá bom? Então, ó, 3 pontos e vou descobrir quem que é o ponto. Quando você está nessa situação aqui, a distância entre menos 1 e 2, só pensar bem rapidinho, é 3 dividido por 2, 1,5. Se eu somar aqui, é 0,5. Ó, o 0,5 está exatamente no meio, né? Entre menos 1 e 2. Dá para fazer a conta de cabeça, ok? Então, vou substituir menos 1 na função, deixar por conta de vocês. Substituir aqui, ver quanto que dá. 0,5 na função, substituir, ver quanto que dá. E 2 na função, ver quanto que dá. Daí você vai descobrir o valor aqui, vou deixar montado aqui para vocês, ó. XY, né? Trocando aqui as ordens. Então, aqui em cima x, tá?
y, então, menos 1, 0, 5 e 2. Você vai descobrir que o y0, o y1 por sua conta, y2, tá? H, só de olhar o exercício aqui, 1,5, né? Quem gosta de fórmula, vou aproveitar para falar a formulazinha. É só você fazer o B, ó, menos o A, dividido pela distância aqui, né? Tá? Ou pelos intervalos. Vou deixar aqui, ó, vou deixar até assim, inter, para você lembrar de intervalo, ó. Uma formulazinha bem simplesinha, para ficar bem claro. Tá? Então, 2 menos 1 dá 3, dividido por 2, 1,5, que é o que tem aqui. Tá bom? Sempre vai funcionar, pessoal. Nem precisava de fórmula. E aí vai escrever agora, né? Nossa integral, regra do trapézio, h sobre 2, né? E aqui, y0 mais 2 vezes y1 mais y2. Simples assim. Mais o erro. E fazer as suas continhas, tá? Ó, então, só para lembrar que foi no outro vídeo, né? Tá aqui a regra do trapézio, é bem simples de lembrar. Repetida. Ó. Aqui, ó. Nós fizemos esse exercício aqui, né? Com 4 repetições, nesse caso pede com 2, tá? Então, h sobre 2, o primeiro ponto, os intermediários multiplicado por 2 e o último sozinho, né? Vai adaptando a fórmula, assim como eu já falei aqui, tá? Bem simples. Vou aproveitar o mesmo exemplo, né? Para a gente conversar um pouquinho mais e eu fechar aqui o vídeo, tá? Então, aqui, regra do trapézio, repetida, né? Vou fazer assim para ficar bem claro. Se fosse a regra 1/3, né? De y, 1/3, repetida. O que mudaria aqui, ó? Para a gente conversar um pouco. Deixa eu só melhorar esse 1/3 aqui. Ele ficou bem estranho, né? Então, vamos lá. 1/3. Repetida. Que seria 2 vezes mesmo, mas cada vez teria 3 pontos, né? Então, mudaria isso. Eu vou aproveitar o próprio desenho. Primeiro ponto, esse aqui, ponto intermediário, tá? Regra do trapézio é isso. 1/3 teria que ter um ponto aqui, ó. Simples assim, que são os pontos ímpares, né? Então, ó, x0, x1, x2, x3, x4. Então, vou escrever só a regra, tá? Integral h sobre 3, já que é 1/3. Aí, primeiro, x0, que é o nosso y0. E o último, 4, ó. y4, solteiros. Mais os intermediários, os ímpares, 4, sempre 4. 4, y1 mais y3. E os pares multiplicado por 2. Só sobrou quem? 2, que o x4 já fiz. Então, 2 vezes o y2 mais o erro. E lembrar dos erros, claro, né? Vamos aproveitar aqui, revisando, né? O erro da regra, menos n vezes h à quinta vezes a quarta derivada, né? No ponto C, sempre dividido por 90. E o erro aqui, no trapézio, mesma coisa, menos n, que é o número de repetições, 2, h ao cubo, segunda derivada no ponto C, e aqui dividido por 12. Simples assim, bem simples, pessoal. E o C nunca pode esquecer, né? O C, tanto num caso quanto no outro, é de menos 1 até 2. C pertence ao intervalo de menos 1 até 2. E é óbvio que o H muda, né? No primeiro caso, o H era 1,5, e você vai fazer uma continha aqui, ó. Quantos intervalos que eu tenho no caso de 1/3 repetido aqui? Só contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é essa conta dividido por 4, que daria, né? 2 menos 1, 3. 3 sobre 4. Nesse caso aqui, o nosso H, 3 sobre 4. Aí, tá bom? Ou 0,75, né? Se você fizer a continha. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula presencial, que vai ser a última aula aí do semestre, tá bom? Abraço a todos.